oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Alô, meus queridos irmãos, graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez. A minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus fale a todos os nossos corações. Nós estamos estudando o Salmo 23, é um salmo que tem muito a nos dizer, um salmo lindo na palavra de Deus, e então nós estamos extraindo, claro, juntamente com aquilo que eu pude pesquisar, pude estudar, pude coletar. Nós estamos estudando então o Salmo 23 numa perspectiva do combate ao estresse. Então nós estamos vendo alguns passos que normalmente nós damos antes de chegar ao estresse. Então nós vimos na primeira semana o remédio de Deus para a ansiedade. Então a ansiedade é o primeiro passo. E aí estudamos o verso primeiro: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na segunda semana, o remédio de Deus para a inquietude. Ele me leva, em verdes pastos me faz repousar. Ele me conduz a águas tranquilas. Então isso nos abençoa, isso nos tira daquela inquietude. Na terceira semana nós vimos o remédio de Deus para a cura emocional. Então, quando Deus restaura a nossa alma, quando nós estamos com problemas existenciais, todos nós os temos, mas quando o grau começa a se elevar muito, nós precisamos de um tratamento. E a palavra de Deus, então, cuida de nós. Diz que o Senhor, Ele restaura a nossa alma. E nesta semana, então, nós estamos estudando o remédio de Deus para a sua indecisão. Todos nós precisamos tomar decisões, precisamos encontrar o caminho a seguir. E Deus, então, na sua palavra, Ele promete isso. Nós vimos também, eu quero repetir, que a maioria das pessoas, como disse o Rick Warren, procuram métodos para poder encontrar o caminho a seguir e tomar suas decisões. E então, alguns querem um método mecânico. É aquele método em que você tem passos a dar, então a coisa é mecânica, talvez 21 leis, talvez 7 semanas, talvez 40 dias e tal. Alguns querem um método místico, quando eles querem experimentar alguma coisa muito sentimental, muito espiritual. Alguma coisa em que há um calafrio, os cabelos ficam em pé e tal. Outros estão buscando alguma coisa um tanto mágica, como se fosse assim, Deus aparecendo, o anjo Gabriel aparecendo, Deus escrevendo na parede e tal, coisa assim. Entretanto, a Bíblia nos leva a entendermos que nós precisamos usar a nossa inteligência, usar o nosso raciocínio. E aí Deus nos diz lá na sua palavra que nós precisamos, de forma racional, buscar encontrar essa orientação, isso lá em Romanos 12, verso 2. E então nós precisamos usar a nossa inteligência. E nós vamos encontrar a vontade de Deus, o caminho que Deus tem para que sigamos, quando nós entendemos isso, que nós queremos isso, nós admitimos isso, que nós precisamos dessa direção de Deus. Também nós precisamos pedir, nós precisamos ouvir a direção de Deus e confiar na direção de Deus. Então hoje, nós vamos ver, eu preciso admitir, eu preciso entender, eu preciso acreditar que Deus tem um caminho para mim,
E eu preciso desse caminho, eu quero andar nesse caminho. Então, eu preciso admitir isso, que preciso desse orientador. O Salmo 23, 3, a parte B, diz assim: Ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ele me guia por caminhos de justiça. O que Deus mais quer é nos conduzir por esse caminho. A palavra justiça, ela também significa retidão, por caminhos retos. Eu disse ontem que Davi, ele pastoreava as ovelhas, e então naquelas montanhas ele sabia muito bem como era difícil pastorear numa região montanhosa e por caminhos retos. Mas Deus faz isso. Nós vivemos nesse mundo cheio de caminhos tortuosos, cheio de vielas, cheio de empecilhos. Mesmo assim, Deus promete nos conduzir por caminhos de retidão, caminhos de justiça, se nós quisermos. Você precisa dizer: Deus, eu admito isso, eu quero isso, eu preciso disso. Então, as pessoas procuram consultores, procuram coaches, procuram conselheiros, procuram gurus, procuram sempre alguém para dar a direção. Mas a palavra de Deus está dizendo para, em primeiro lugar, procurarmos o nosso Deus. E se você procura uma dessas pessoas, talvez profissionais, que podem te ajudar na busca de direção, mas peça a Deus para estar usando esse profissional. Peça a Deus para estar dando direção a esse profissional para que ele seja uma bênção para você. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar. Nós precisamos que Deus esteja em primeiro lugar. Então, para nós homens, eu sou homem, você talvez seja homem, para nós homens é muito difícil pedir direção, é muito difícil pedir informação, é muito difícil pedir uma sugestão. Para as mulheres isso é muito mais fácil. Elas não perdem tempo procurando endereço, procurando alguma coisa, elas perguntam, elas param e perguntam. Mas nós, homens, nós temos dificuldade. E aí nós perdemos muito tempo. Perdemos horas, dias, às vezes meses, anos, porque nós não pedimos orientação. E nesse caso agora, nós precisamos pedir orientação ao nosso Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Um tempo atrás eu estava preparando uma mensagem, eu fiquei pensando o seguinte: imagina, nós seres humanos estamos aqui nesse mundo, e cada um pelo seu caminho e tal, como ovelhas desgarradas. Então veja só. Eu imaginei o seguinte: imagina que eu tivesse um compromisso de pregar numa igreja em Itaguaí. Aí eu tinha que pregar lá, eu preparei o sermão e eu saí de casa num horário que eu deveria chegar lá na igreja uns 20, 30 minutos antes da hora, antes do momento de pregar. E aí eu preparei o sermão, peguei tudo e tal, entrei no carro e saí. Quando eu entrei na cidade, que eu fui procurar a igreja para estacionar, eu percebi que eu estava em Itaboraí. Então, se você conhece o Rio de Janeiro, você sabe que Itaboraí está numa direção, Itaguaí está noutra direção. É isso que acontece conosco. Nós estamos indo por nós mesmos e quando a gente percebe, nós estamos indo no caminho errado. Então, nós precisamos da direção de Deus. E você imagina, se eu estou lá em Itaboraí e agora eu preciso estar em Itaguaí. É diametralmente oposta às direções. Só um milagre, só uma transmigração, Deus ir lá me pegar e me trazer para cá. Então não há como. Então há momentos que só Deus. Então nós precisamos dizer: Deus, eu quero a tua direção, quero que o Senhor me conduza. As ovelhas, elas por natureza, elas tentam vaguear. As ovelhas tentam vaguear. Elas ficam, se você perceber, se você já viu, já esteve numa fazenda onde tem ovelhas, e o próprio gado, eles vagueiam para cá e para lá e tal. Então, é preciso ter um pastor para conduzir aquele rebanho. Em Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, que não tem pastor, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas nós temos um pastor, o Senhor Jesus é o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor, e Ele quer nos conduzir. Nós precisamos dizer: eu aceito o teu pastoreio, Senhor Jesus. Então nós não sabemos a vontade de Deus porque seguimos nossos próprios caminhos. Quando seguimos nossos próprios caminhos, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. As ovelhas também, dizem os entendidos, que elas têm visão curta. Elas não enxergam a mais de 10 metros. A mais de 10 metros elas veem um vulto.
E então nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós não vemos a uma distância. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um dia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 anos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E se Ele sabe o caminho, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o caminho, nós precisamos dizer, Senhor, conduza-me. Senhor, me leva, me conduz. Eu quero seguir a Tua orientação, quero seguir os Teus passos. Então vamos lá, ovelhas, elas têm essa visão curta. Em Provérbios 14, verso 12, diz assim, há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Há caminhos assim nesse mundo, e quantas pessoas estão seguindo caminhos tortuosos, caminhos de perdição, e no final tem a destruição da própria vida, às vezes da família, às vezes é uma tragédia familiar, às vezes é uma tragédia na empresa, uma tragédia nos negócios, uma tragédia nas finanças, uma tragédia nas emoções, uma tragédia na fé, uma tragédia geral. Por quê? Porque não seguiu a direção de Deus. Não seguiu o bom pastor, o Senhor Jesus, que nos conduz por caminhos de retidão. Esse mundo é um beco sem saída. É uma corda bamba. Nós podemos tropeçar, nós podemos ter muitas dificuldades. Então nós precisamos seguir alguém que conhece o caminho. Nós precisamos de alguém que nos indique o caminho a seguir. O Senhor é o meu pastor, e Ele me conduz a águas tranquilas, por caminhos retos, caminhos de justiça. Alguém diz, Deus nunca fala comigo. Deus nunca fala comigo. E diz, eu já tentei, já pedi a Deus, já orei e tal, mas Deus não fala comigo. Provavelmente você não seguirá a vontade de Deus. Porque Deus só fala, Ele só dá direção para aqueles que Deus, sabe que essa pessoa vai seguir essa direção. Deus não joga a conversa fora. Ele não vai ficar indicando o caminho para uma pessoa que ele sabe que não vai seguir essa direção. Então, se você disser para Deus com sinceridade, dizer, Deus, eu vou seguir a tua direção, Ele vai te dar essa direção. Deus só fala quando percebe uma firme disposição em ouvir e seguir a sua direção. E eu quero dar um exemplo pessoal. Eu, com meus 12, 13 anos, eu senti que Deus queria. Meu pai me perguntou. Meu pai, ele era um desertor. Ele foi para o quartel, foi colocado lá dentro do quartel para esperar, então, completar a idade para ser, então, um soldado. E nesse período ele brigou lá e tal, e ele saiu fugido e tal, e ele não tirou seus documentos, ele não era um reservista. E ele parece que queria que os filhos fossem militares. E um dia ele falou assim comigo, ele me perguntou, Arildo, você quer ser da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército? Eu tinha uns 12, 13 anos. E naquele momento, uma vozinha lá dentro de mim falou assim, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Na época, eu estava sendo pastoreado por um missionário. E aí, aquilo passou. E aí veio, quando eu estou na minha juventude, um dia eu realmente senti que Deus me chamava para eu ir para o seminário. Eu estava terminando já o 2º grau, um tanto atrasado, mas Deus estava me chamando para o seminário, confirmando aquilo. Mas eu falei com Deus, eu sinto isso desde o início, eu tenho essa chamada, essa vocação embrionária, está lá dentro. E Deus começou a falar. Naquele dia, naquela noite, o pregador falou e eu entendi, ele não fez apelo, eu não fui à frente, mas eu sabia, no domingo o pastor pregou, fez apelo, era o mês de missões mundiais, e eu fui à frente, eu vou para o seminário, eu vou me preparar e tal, etc. Bom, mas era mês de março, até chegar dezembro, estava terminando, ia tirar o meu diploma, então eu iria fazer uma faculdade, eu tinha que fazer um curso superior e tal. E naquele período eu comecei a decidir então que eu ia para o seminário. Eu precisava decidir isso. Eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a dizer, Deus, realmente eu sinto isso, mas eu não estou muito convicto. Aliás, eu nem quero isso. Deus, eu não quero ser um pastor, eu não quero botar um terno, eu não quero ser um pregador, eu não quero ter que usar toda aquela disciplina pastoral. Eu quero ser um jovem alegre, solto, eu quero viver, eu não quero ser pastor. Mas Deus continuava me inquietando. Aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu quero uma prova. Deus, eu sinto isso, mas eu quero que o Senhor fala.
Aí eu disse para Deus um dia, eu disse, Deus, um tal de Gideão lá no passado, o Senhor queria usá-lo. E aí ele fez um teste. Ele disse, Deus, e está aqui, no primeiro livro dos Juízes, aliás, Juízes, capítulo 6, no verso 37, ele diz assim, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente na lã e seca toda a terra em redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio. Então, se o orvalho estiver só no novelo de lã, e assim aconteceu. No dia seguinte estava tudo seco e só o novelo de lã estava molhado. Ele espremeu, encheu uma taça com o orvalho que caiu naquele novelo de lã. Aí falou assim, Deus, não fica chateado comigo não, Deus. Mas, por favor, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou te pedir, eu vou deixar o novelo de lã e na manhã seguinte eu quero que tudo esteja molhado e somente o novelo de lã esteja seco. E assim foi. E aconteceu. E o novelo estava seco. E eu disse isso para Deus. Eu falei, Deus, me fala de uma forma clara. Eu preciso entender que o Senhor quer que eu vá para o seminário e que eu seja pastor. E o que aconteceu? Eu era o vice-líder de evangelização na minha igreja. Primeira igreja batista em Belfor Roxo. E o líder de evangelismo foi fazer um trabalho evangelístico em Mangaratiba. E ele falou assim, Arildo, você dirige o culto ao ar livre, no domingo. Eu falei, tá bem. Aí eu chamei o pregador, eu chamei quem ia levar o som, quem ia declamar uma música, quem ia dirigir a programação, e eu só era o coordenador do culto ao ar livre. E o culto acontecia depois que terminava o trabalho da juventude, de 18 às 19, ali entre 19 e 19h30, era o culto ao ar livre, e depois a gente voltava correndo para o culto na igreja. E aí pronto. Enquanto está acontecendo a união de mocidade, eu entrei, sentei, e o pregador que eu convidei era aquele pregador que não faltava, aquele pé de boi, não faltava nunca trabalho nenhum na igreja, Avelar Quadra. E ele era o pregador no ar livre. E eu entrei, sentei, estou ali tranquilo, porque eu vou dirigir o trabalho no ar livre, mas já está tudo certo, cada um tem sua função. E de repente eu senti Deus falando assim, Arildo, escolhe um texto porque você vai pregar. E eu disse, tá bem. Abri a Bíblia, escolhi um texto, um verso, fechei a Bíblia. E eu senti Deus falando assim, Arildo, medita nesse texto porque você vai pregar. Medita no texto porque você vai pregar. Eu saí do salão da União de Mocidade, fui lá para o templo que estava vazio, sentei e meditei ali. Uma introdução, primeiro ponto, segundo. Eu nunca tinha pregado nenhum sermão. Então, primeiro ponto, segundo ponto, vou pensar nisso aqui. Pá. Voltei e sentei. No salão da moça, sentei no meu lugar. Estou lá sentado. A filha do irmão Avelar. Ela chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim, Arildo, você tem que arrumar um pregador, porque meu pai não pode vir hoje. Eu levantei desesperado e procurei um seminarista. Fulano, você pode pregar? Eu posso mencionar os nomes deles, não vou fazer isso. Chamei um seminarista, ele disse, Arildo, se você tivesse me chamado de manhã, no culto da manhã, eu teria me preparado agora à tarde. Chamei um outro pregador na igreja, pregador, não, Arildo, de jeito nenhum. Chamei um outro pregador, ele era meio gago, e ele falou assim, Arildo, prega você mesmo. Aí era uma noite, estava assim meio fresquinho, e eu estava de jaqueta. Eu falei com ele assim, mas eu não estou de paletó, de terno, gravata. Ele falou assim, mas quem vai pregar não é o paletó, é você. Aí eu falei assim, tá bom, só isso que eu queria, porque como é que eu ia chegar lá no ar livre e dizer assim, o pregador sou eu. Eu nunca tinha pregado. E aquele homem disse, mas quem vai pregar não é o paletó, é você. Aí eu fui, preguei meu primeiro sermão. E eu voltei e falei assim, Deus confirmou que Ele me quer como pregador. E eu vou para o seminário. Então Deus fala, de um jeito ou de outro Ele fala. Contanto que você queira ouvi-lo, você queira segui-lo, e Ele fala quando Ele sabe que você quer segui-lo. E pela graça de Deus, eu fui para o seminário. Período abençoador naquele seminário. E aí agora estou no ministério. Há 40 anos Deus tem me abençoado. Graças a Deus. Então Deus fala. E Deus conduz, e Deus dirige a sua vida quando você tem uma determinação em seguir a vontade de Deus, em andar no caminho que Ele trilhou para você, que Ele traçou para você. E aí
Ele vai te falar a vontade dele. Ele vai te mostrar o caminho que ele tem para você seguir. Contanto que você esteja disposto a seguir nesse caminho. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã para a gente continuar esse estudo no Salmo 23, neste verso 3, a parte B. Ele me guia por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Agora, tem o seu momento de oração aí, talvez sozinho ou com a família, mas tenha um momento de oração e que Deus te abençoe. Amém. Orar a Deus faz bem.